Quem também conversa com a gente sobre a Cúpula das Américas é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, a professora doutora Fernanda Manhota. Olá, professora, uma boa tarde para você. Oi, Jairo, oi, Marcela, um prazer estar com vocês mais uma vez no live. Bem, quais são as expectativas para esse encontro de hoje entre Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro? Inclusive, a gente viu, o presidente Bolsonaro falando que espera uma reaproximação com os Estados Unidos. Isso, de fato, pode acontecer mesmo? Olha, Jairo, há alguns dias eu falei aqui mesmo na CNN que o clima para esse encontro era de desconfiança. E agora eu acrescentaria que, além de desconfiança, o clima é de incerteza. Isso porque, para além da pauta oficial que a gente tem acompanhado, essa que inclusive nós acabamos de repercutir há pouco, existe todo um movimento de bastidores que demonstram como ninguém sabe muito bem qual vai ser, de fato, o tom desse encontro. Eu digo isso porque reportam os corredores de Brasília que o presidente Bolsonaro teria aceitado participar da Cúpula das Américas sob a condição de que nesse encontro com Joe Biden ele não fosse cobrado a respeito de dois temas, eleições e Amazônia. E nós sabemos que, do outro lado, esses são os temas particularmente mais importantes para o governo americano, são parte da agenda prioritária de Biden, a questão do meio ambiente e a questão da democracia. Então, me parece que há uma expectativa de que o presidente brasileiro não seja colocado em uma saia justa, mas não se sabe até que ponto o governo americano está disposto a cumprir com essa expectativa. Quando a gente olha, Jairo, para a agenda oficial do Joe Biden, essa que foi divulgada, consta na agenda que os dois temas prioritários do encontro com o brasileiro são, em primeiro lugar, a questão do meio ambiente, da questão climática, e depois o tema da Covid. Mas os bastidores em Washington, por sua vez, reportam que há muito incômodo no governo Biden, não só com o tema das eleições, essa defesa reiterada do trumpismo que o presidente brasileiro faz aqui, como também, nos últimos dias, o incômodo envolvendo os desaparecimentos na região amazônica, O emissário especial de meio ambiente, o John Kerry, é inclusive um que está acompanhando isso de perto. Então, ninguém sabe se, de fato, ele não vai tocar nesses assuntos espinhosos, viu, Jairo? Agora, professora, boa tarde, obrigada por falar com a gente mais uma vez, é sempre bom tê-la aqui com a gente. A minha dúvida é, quando ele dá essa declaração, que deu aqui para a CNN Brasil, de que pretende, que quer essa reaproximação, é uma reaproximação para ter um resultado positivo nesse encontro, nesse primeiro momento, ou é uma reaproximação de fato? Olha, Marcela, eu acho que tem, para efeito consumo doméstico, uma tentativa, como o analista comentou anteriormente, de sair na foto, de mostrar que não está isolado, tem uma tentativa de capitalização política nesse sentido, isso interessa ao governo Bolsonaro e ao presidente em particular, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que, apesar das animosidades, das diferenças, inclusive entre os líderes, os dois países são parceiros importantes de longa data, estratégicos, e que existem vários interesses, inclusive pró-business, que empurram essa agenda no caminho de um maior pragmatismo. Então, essas boas relações, elas são desejáveis, até porque interessa ao Brasil como sociedade, como ambiente de negócios. Existem empresários viajando também para a Cúpula das Américas, vai haver encontros de CEOs de empresas, como foi dito anteriormente, o interesse do agronegócio também está em jogo, sem falar de questões ligadas à infraestrutura, à transição energética, isso tudo que interessa ao governo Bolsonaro, ao Brasil como um Estado e aos Estados Unidos. São interesses de mais longo prazo que persistirão apesar das lideranças, independente das suas próprias afinidades. Então, há espaço para troca, sim, sobretudo nesse campo do comércio e investimentos, mas o clima da negociação como um todo pode ser afetado por essas outras questões que essas sim são mais sensíveis, Marcela. Governos considerados pela Casa Branca como ditaduras, ou pelo menos pouco democráticos, a exemplo da Nicarágua, Cuba e Venezuela, não foram convidados ao evento. É inevitável falar sobre eleições, já que a pauta democrática é algo tão importante, até foi citada pelo próprio Joe Biden na abertura do evento? Pois é, Jair, existe não só
uma expectativa, porque ele tem feito disso um assunto principal, mas também porque ele tem sofrido cobranças domésticas nesse sentido, né? Existem vários grupos burocráticos e políticos dentro do governo que estão pressionando Joe Biden para que ele traga essa questão na reunião bilateral. Ele recebeu também uma carta subscrita, assinada por uma série de lideranças brasileiras. Existe no Congresso americano, sobretudo no Senado, pressão de representantes, tanto democratas quanto republicanos, e, claro, dentro do partido dele, a ala mais progressista, no sentido de que ele faça cobranças nessa direção e, portanto, ele também tem que administrar essa orientação doméstica. Me parece que se a diplomacia fosse exclusivamente a responsável por dirigir o tom da conversa, talvez ele se mantivesse mais dentro do script, evitaria, né, esse tipo de assunto que pode gerar indisposição. Mas como ele também responde a essas pressões domésticas e como ele tem se colocado enquanto porta-voz dessa mensagem, é daí que vem a dúvida e o clima que eu disse de incerteza, e pode ser que isso incomode o governo brasileiro. Ele, talvez pressionado por todas essas forças nacionais, seja levado a falar desse assunto. Então, a esperar hoje, às 7 da noite, aqui no horário brasileiro. Perfeito, professora. Vamos aguardar. Depois a gente volta a conversar mais para você analisar tudo isso também junto com a gente. Como sempre, obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Marcela. Jair, ótimo dia para você.